Gente, a TV Iracema está nesse momento aqui no município de Potiretama, na Fazenda Paraíso. Para contar a história hoje, gente, do Doutor Porto, a história da família da nossa amiga Soraya. Faz dias que a gente tenta manter contato, esperando essa oportunidade de poder encontrar o Doutor Porto aqui e a gente falar desse histórico dessa família. E olha, gente, dessa casa, dessa fazenda. O Doutor Porto está aqui do nosso lado, uma figura muito ilustre da nossa região, muito querido, que pode contar para a gente a história, como tudo começou. Doutor Porto, bom dia. Bom dia. Bem, as histórias das casas de fazenda da região daqui do Iracema, do Vale do Jaguaribe, são muito associadas a dinheiro ganho na borracha. A seca de 1888 empobreceu muito o estado, que já tinha saído de uma grande seca em 77. Então a maioria dos jovens só tinha que migrar para algum canto, e a Amazônia, que começava a ganhar muito dinheiro com a borracha extraída da Hevea brasiliense, a árvore da borracha, atraía os jovens da região. Então o meu avô, com 21 anos, ele foi com dois irmãos mais velhos, foram para a Amazônia em 1894. Lá, após um ano de trabalho lá na borracha e de rendimentos importantes, ele voltou. Um irmão dele morreu na própria viagem no navio que fazia a rota Fortaleza-Belém. O outro resolveu não voltar e ficou na Amazônia. O meu avô, ao retornar, ele tinha uma namorada, que era Maria Porto, que era prima dele também, lá no Hereré. Eles resolveram comprar essa gleba e vizinho a uma fazenda dos pais dela, e construiu e denominaram de Fazenda Paraíso. É uma gleba de mais de 1.000 hectares. Ele escolheu esse local mais alto, segundo ele, para ter uma visão, um horizonte maior das suas terras. Apesar de ser longe da água, o rio fica quase 2 quilômetros daqui, mas ele escolheu esse local para construir essa casa, que ele me dizia que riscou debaixo de um pé de pereiro no chão com um amigo dele, que era o mestre de obras. Então fizeram desde os tijolos nas caieiras na beira do rio até essa construção sólida, que já tem 125 anos mais ou menos. Bem, aqui uma mulher que tinha uma certa ilustração, ele também era um indivíduo que lia, eu falava há pouco tempo que ele tinha uma verdadeira biblioteca, tinha 5 livros aqui. Tinha a Crestomatia de Radagast Taborda, que uma prima dele de Recife tinha trazido, tinha a Bíblia, tinha Lira Sertaneja, e tinha um livro muito interessante que era o Secretário Moderno. O Secretário Moderno tinha os modelos de correspondências que ele poderia fazer para todas as autoridades do Brasil. Tinha desde cartas a pessoas nobres, barões, a prefeitos, governadores, juízes, padres, pedido de noivado, pedido de namoro, modelos de requerimentos. Ele era um livro muito interessante, que esse livro, felizmente, está nas nossas mãos hoje, o Secretário Moderno. E, além do mais, tinha um livro curioso, a Lira Sertaneja, que contava as aventuras dos vaqueiros, da colonização, do ciclo do gado aqui nessa região. Então eu conheci já praticamente cego, sentado naquela varanda ali. Ele tinha uns cortiços de abelha aqui, ele tinha alguns cortiços de jandaíra. E ele ficava com um chicotezinho, de vez em quando ele batia na parede, que era para espantar as lagartixas que vinham comer as abelhas do cortiço. Cada detalhe que eu estou contando aqui é porque eu vivenciei muito com ele. E esse vínculo forte que eu fiz com meu avô, que muitas vezes me fazia ler aqueles trechos da Crestomatia. Eu tinha 8 anos, mas já estava alfabetizado em escola domiciliar. Também os filhos do meu avô foram todos alfabetizados em casa. E nós também, mamãe seguiu o modelo dele e tinha uma professora domiciliar que me preparou até a 5ª série para fazer a prova de admissão ao ginásio em Fortaleza, para onde nós nos mudamos quando ela precisou de nos educar mais profundamente. Então, mas aí de vez em quando eu retorno aqui a essas raízes,
porque ele foi talvez uma das pessoas que mais me marcou pela correção dos seus atos, pelo conhecimento que ele tinha de ter lido, de ter viajado. Me contou a saga da Amazônia, eu escrevi um texto sobre isso. Como eu falei há pouco tempo, me contou como essa casa foi feita, as coisas que a minha sogra, a minha avó pediu. Ela pediu para um carpinteiro fazer um instrumento de fazer tecidos. Tinha um tear, tinha pilão. Ela diz: eu quero tear, pilão, quero um forno a lenha grande, quero uma máquina, uma prensa de fazer queijo. E essas coisas que eu vivenciei na época, felizmente encontraram uma pessoa que tem esse amor pelas coisas distantes. Soraya, cujo pai foi criado pelo meu avô, foi meu grande amigo de infância, foi ele que me ensinou a montar a cavalo, a caçar, a pescar. Aí, para algumas festas da noite, quando estava ficando já um pouco maior, eu acompanhava, para desespero do meu pai, que considerava Marcondes muito boêmio. Mas ele foi uma pessoa com a qual eu fiz uma amizade muito sólida, que perdurou durante toda a vida. Mesmo eu me mudando para Fortaleza, eu vinha pelo menos de 2 em 2 anos eu vinha aqui, a gente se reunia. As filhas deles hoje são como se fossem as minhas filhas, já que eles se foram. E a gente volta às raízes. Por coincidência, quando eu falei que vinha aqui, a Soraya falou que você estava planejando fazer a filmagem da Casa da Fazenda Paraíso. Então essa aqui talvez seja a maior raiz da nossa família, que permanece ainda de pé, e que eu estava me sentindo desafiado a conservá-la por mais tempo, recuperar algumas áreas que estão ameaçando desabar e reconstituir algumas memórias que ele deixou aqui com todos os seus descendentes. Vamos entrar, doutor, para poder. Vamos falando da história e, gente, mostrando um local desse que é a história da família Porto, né? Começando aqui pela entrada, aqui eram pedras, aqui foi depois já a tentativa de reconstruir, colocou os tijolos. Aqui tinha umas pedras grandes, como aquelas que tem ali, ó, também eram aqui na calçada. Essas pedras foram desde a construção da casa, o piso dessa varanda. Ele ficava sentado numa cadeira nessa posição aqui, era um pouco mais para cá que ele batia ali. Ali tinha as jandaíras, os cortiçozinhos, de vez em quando ele espantava as lagartixas. Esse quarto aqui era um grande caixão de madeira que eu ocupava quase que totalmente. Era onde ele guardava a farinha, os queijos, rapadura, para os períodos de estiagem. Aqui era o canto que se via como um depósito para situações de emergência. Ele dizia que ele tinha vivenciado principalmente a seca de 88, e ele sabia os males que uma estiagem grande fazia. Vivenciou a seca do 15, disse que viu muita gente morrer na estrada. Então, o meu avô ele se preparava para futuros períodos de estiagem na região. Doutor Porto, a gente percebe que antigamente tudo era muito difícil. O senhor falou até a questão dos livros, e aí a gente fica imaginando que antigamente até livros, não era todo mundo que tinha possibilidade de ter livros, né? Exatamente, esses livros vieram de Pernambuco. Os Queiroz e os Portos, eles tinham raízes em Pernambuco. E ele mantinha algum contato com os parentes de Pernambuco, que foi uma parente dele de Pernambuco, que trouxe esse secretário moderno e a crestomatia para que os filhos dele, quando começaram a crescer, pudessem estudar. E tinha uma professora que os ensinava aqui nessa casa. Mamãe fez até o primário básico, tudo aqui nessa casa. Então, o aprendizado era dentro de casa mesmo. Dentro de casa. Desde o aprendizado moral, dos costumes, do ser correto, tudo aqui. E aí o aprendizado de conhecimento, de ler. Eu me lembro que na crestomatia tinha uma parte da história de Roma antiga. E a mamãe contava uma passagem dela interessante, que era a história de uma nobre romana, a Cornélia. Cornélia era a mãe dos irmãos Gracos, que foram 2 grandes tribunos da Roma antiga, e eles não eram nobres, mas foram convidados pela mulher do César para fazer uma palestra num palácio do César. E ela foi com os filhos, ela era uma mulher bonita. E as mulheres nobres perguntaram: você não esqueceu as joias? Que ela não tinha joias. Não, minhas joias são meus 2 filhos. Então a mamãe contava muito esse conto de Cornélia para a gente, dizia que as joias dela eram os filhos, e que ela ia tentar lapidar essas joias dela com o conhecimento para que eles pudessem
fazer ascensão social na vida. Doutor, a gente vê hoje, ouvindo o senhor falar dessa história, e a gente imagina que hoje um nome muito grande, que é o nome do senhor, e que aprendeu dessa forma, As minhas raízes, né? o conhecimento vieram daqui. O conhecimento vieram daqui, gente. É impressionante que hoje a facilidade é muito grande, e as pessoas às vezes não valorizam tudo que tem. E antigamente, com toda essa dificuldade, a gente percebe que não era fácil, mas está aqui hoje um exemplo aqui na nossa frente, a gente contando a história, porque eu acho que não tem nada melhor do que a gente poder, pelo menos, guardar de memória histórias da nossa gente, na verdade, de quem foi, quem representou tão bem a nossa região, né, doutor? Exatamente. Olha, isso aí eu acho que ninguém sabe para onde vai se não souber de onde vem. Então, a cultura vem de um tronco. Quanto mais forte é esse tronco cultural, mais viçosos vão ser os seus ramos. Eu tenho certeza que aquele primeiro dia que o meu avô, com a sua amada, riscava essa casa aqui, ele plantou o cimento para que seus filhos pudessem ter chance, seus filhos, seus netos, bisnetos, tetranetos, que hoje já estão em toda parte do mundo. Agora o meu neto está indo embora para os Estados Unidos. Eu digo, puxa, eu me lembro, da Fazenda Paraíso até a Universidade de Oxford. Então, daqui desse tronco que amava o conhecimento, a cultura, como eu pude perceber, para você ter uma ideia do avanço do pensamento dessa família, a mulher ainda hoje luta pela expressão. Eu tenho 3 irmãs eu sou o 4º filho, então as minhas 3 irmãs mais velhas, o meu pai botou, por orientação da minha mãe, botou para fazer, quando terminou o primário em casa, elas começaram a estudar em Limoeiro, enquanto eles se preparavam para nos levar todos para Fortaleza, onde nós podemos estudar. Então, pegar 3 mocinhas, tirar de casa, que naquele tempo as mocinhas eram preparadas para o casamento. Não, ela preparou, ela mandou-as estudar em Limoeiro e, posteriormente, são 2 médicas e uma advogada, uma a mais velha, inclusive, já morreu. Mas então, talvez tenham sido quase as primeiras médicas do Ceará, tenham surgido nessa raiz de pensar o futuro dos filhos, de tentar passar o conhecimento como arma para a formação da cidadania. E o senhor, uma coisa que nos chama também muita atenção é que onde tudo começou, gente, será preservado, porque sempre na correria do Doutor Porto ele tira aquele tempinho para poder vir para cá, né? Ver as suas raízes e não esquecer do passado, que foi para ele muito importante na posição que ele se encontra hoje. Então isso, gente, que sirva de exemplo para outras pessoas. A base, ela é muito importante. E a história é muito importante também. Então, doutor, nós vamos descer, porque a gente vai ter que ir lá Ok. na casa da Soraya, para a gente conhecer. Mas, gente, nós está aqui. Esse local, até comentaram que aqui poderia ser uma casa fantasma. Mas eu acho que é boatos, né, doutor? Não, essa cultura do fantasmagórico, você viu há pouco tempo o meu consogro ali contando história de fantasmas com ele. Então, essa cultura faz parte da cultura popular. Uma casa dessa abandonada num alto, ela chama atenção. Na Europa tem vários castelos lá que vivem hoje do turismo fantasmagórico. Lá tem grilhões. Felizmente aqui nunca teve escravo nessa casa. Essa casa aqui foi uma casa até de muita liberdade para as pessoas, todos que moravam nela. Mas então essa história do fantasmagórico, ela atrai a mente das pessoas, a criação, a fantasia, e a gente mergulha num novo mundo e fica imaginando isso aí. Mas os fantasmas que existem aqui não são fantasmas, são raízes bem plantadas nessas pedras que foram caminhadas há mais de 125 anos, que elas são pisadas e elas deixaram marcas de uma caminhada de uma família que se preparou nesse espaço, olhando para a Serrinha de Potiretama, olhando para a Serra dos Remédios. Uma vez eu disse para ele, vovô, Pai Porto, essa serrinha, ninguém chamava ela Pai Porto. Aquela serra ali parece uma cela, a Serra dos Remédios. Se você olhar, parece uma cela. Ele disse, Luiz, você inventa cada coisa. Ele ficava fazendo fantasia do que eu ficava vendo ao redor. Então eu acho que aqui foi onde eu sentei os pés pela primeira vez e passei a olhar o horizonte, que era tão vasto quanto meu avô sonhava. Eu queria que o Alisson mostrasse, que ele falou nas serras, gente. Olha, mostra lá, Alisson. A Serra de Potiretama, que é aquela ali. E a Serra do Remédio, essa que a gente
Olha ali, mostra aqui, Alisson, ó. Aquela que tem a cela, parece uma cela. Aquela que tá ali, ó. Parece uma cela. Ali e interessante, doutor Porto, ele conhece toda, toda a região, né? Geografia. A geografia da região toda, que hoje muda, né, doutor? Nós estamos vivendo um tempo diferente, mas que muda com o passar do tempo, né? Muda, mas mudou para melhor. Eu não sou pessimista com os jovens hoje, não. Está faltando que faça o que vocês estão fazendo, programas que resgatem o passado, para se entender para onde vai. Você imagine com o fantástico que é o meio de comunicação, o Iracema tem uma televisão hoje para o mundo todo, qualquer parte do mundo você pode acessar a TV Iracema. Então isso é uma coisa fantástica. Então daqui devem sair as informações da história que o homem que colonizou essa região, com um esforço sobre-humano, sem água, com grandes estiagens, com dificuldade de alimentar seus filhos, principalmente as pessoas mais carentes. Então, eu acho que refazer esse passado e dizer, como eu vi ontem a minha prima querida ali falando, a Daniele, dizendo que estava muito melhor, porque estava vendo todo mundo hoje, tinha um celular e estava com o mundo nas mãos. Então nós podemos passar isso aqui, imagem mais forte. Não, porque lá a terra é ruim, porque lá. Não, isso aqui é uma terra que só faz forjar homens fortes aqui. É como eu entendo o meu passado, foi de forja, de dificuldades, mas quando tem alguém que direciona a pessoa, aquele jovem, aí eu imagino como seria bom os meios de comunicação fortalecendo os jovens dos dias atuais. Eu queria, nós vamos agora descer lá para a fazenda, lá para casa, né? A casa do Soraya. Eu queria só que Soraya também aproveitasse, Soraya. Mas deixa eu contar só uma historinha. Só uma história, vai. Já curioso. Não, peraí que eu vou contar aqui uma história com ele. O curioso é o seguinte, isso aqui é um local que atrai as pessoas. A minha esposa não tem nada a ver com Iracema. Minha esposa, as raízes dela são da região norte. No entanto, vindo aqui comigo, desde quando nós casamos, quando ela engravidou, pela primeira vez nós dormimos nessa casa aqui, ela apaixonou-se por essa área. Ela hoje sente isso aqui, esse ambiente familiar, esse ambiente, como se fosse raízes dela também. O que fortalece nossos filhos, principalmente o mais velho, que veio aqui quando pequeno, são todos apaixonados por esse pequeno torrão tão pedregoso, tão difícil do homem viver. Pois é, gente, amiga. Ela pode falar com a gente alguma coisa? Já que ela não conviveu? Pode. Eu gosto muito, sempre que eu posso, eu venho aqui. Todo ano a gente vem aqui, porque eu venho aqui, eu estava grávida do meu filho mais velho. Meu filho mais velho hoje tem 50 anos. Eu casei muito jovem e nós viemos para essa casa aqui. E fiquei aqui e eu tenho as meninas como minhas irmãs. Soraya, Daniele, gostava muito de Marcondes, Margarida. Então, tia Amélia, que eu conheci. E aqui eu me sinto bem, eu me sinto como se eu estivesse na minha casa. Que coisa boa. Soraya, fala um pouquinho também, Soraya, já que a gente está falando da história do Dr. Pô. Convidar para ir até aqui essa janela para você filmar um pouco a parte Interna da casa. e mostrar aí que tinha o sótão, né, ali. Dedé, é gratificante para todas nós e a Sherda, como ela diz, ela é uma irmã. E eu sempre digo que ela não casou com o Porto, ela casou com a família toda. Porque ela nos acolhe em tudo. É uma pessoa disponível sempre, é um casal humano e solidário. Toda necessidade que a gente tem de um filho da Iracema ou da Potiretama, que precisa de socorro na área da saúde, muitas vezes nem é a área que ele atua, mas ele busca solução para ajudar os conterrâneos, principalmente os mais humildes. E essa mulher é uma guerreira. É um aporto, não é um aporto de sangue, mas é um aporto de coração. É como se ela tivesse absorvido o sangue dos portos nas veias dela. E eles passaram isso com tanta precisão para os filhos, que ela tem umas netas gêmeas, umas moças lindas, e essas meninas têm a oportunidade de viajar o mundo. Mas ele passou com tanta importância às raízes deles, que essas meninas vieram fazer um ensaio fotográfico de 15 anos delas, de book, aqui na fazenda. Isso nos deixa
nos deixa assim surpreso, porque elas poderiam ter ido para qualquer lugar do mundo. Mas a Natália mesmo tem uma foto nessa janela que ficou belíssima, porque escolheram essa casa. Por quê? Porque os avós passaram para elas a importância da família, a importância das raízes, a importância do que foi o nosso pai Porto, a nossa Amélia, enfim, todos nós. O meu pai, Eu chego a minha arrupiei com mãe você contando Margarida, isso. porque E na verdade é muito bonito, Soraya. Não tem coisa melhor do que quando você valoriza a família e valoriza o seu torrão, aonde você nasceu, as suas origens, né, Soraya? então, esse casal passou isso para os filhos. E elas não medem distância para ajudar qualquer pessoa no sentido de saúde que me pede socorro, ligando para eles, não ficam sem ajuda. É humano e solidário ele. Gente, agora estamos aqui na casa da Soraya, na casa do Marconde Porto. E, como ele falou lá em cima, doutor Porto, a Soraya teve aquele cuidado de guardar as relíquias, que é coisa rara que a gente vê hoje dessa família. E doutor Porto vai mostrar pra gente um pouquinho de tudo que ela tem guardado por aqui, né, doutor Porto? Quando eu venho aqui, eu tenho uma novidade. Toda vida ela tem uma novidade que ela conseguiu resgatar de alguém que tinha as coisas que eram do meu avô. Desde aqui, ó, As coisas, Soraya. ele tinha cangas de boi. O boi era um animal de tração por excelência aqui, para arar o terreno, para puxar a carroça, né, Soraya? Era o boi, aí então essas cangas ela conseguiu, com algumas delas, a Soraya conseguiu resgatar. Conta aí a história, Soraya. Essa grandona pertenceu à Casa Grande, essa aí também. Essas menores já foi da época do papai mesmo. Aquelas cangas de 2 boi, todas pertenceu a ele lá, o vô João Porto. Aquelas de 2 boi. Esse coxo era o coxo que no século XIX ele alimentava os porcos, né? É um coxo de madeira que eu trato ele com muito, muito carinho, porque a madeira, com o passar dos anos, vai se desgastando, mas eu faço ele intocável para poder continuar, para mostrar. Um aspecto interessante, mesmo que não seja de lá, ó, as coisas que se usavam na época. Balança de prato. Eu falar em balança de prato, aqui o próprio prato, como é que era? Os pesos eram pesos como aqueles menores, de quilo, meio quilo, de 250 gramas, de 50 gramas, que as pessoas usavam para fazer as pesagens. Não tinham as balanças eletrônicas, não. Essa era uma balança de prato. E você vai ver aqui também que eu tenho. Olha as máquinas de costuras antigas, os ferros de engomar antigos, a brasa, botavam a brasa ali, aquecia o ferro de engomar. Esse eu ainda acompanhei, isso aí. Você acompanhou, né? Porque não tinha fonte de energia elétrica, não tinha. Vi ali o pilão também. O pilão foi um dos primeiros. Eu digo que são máquinas primárias. As máquinas primárias, o pilão que era usado para pilar o milho, o café, para fazer o café. O café, você comprava o café em grão coberto ele precisava ser torrado para sair a casca. Torrado, pisado, depois é que ele ia fazer. E depois fazer o café coado. Aliás, eu queria tomar aquele café coado, fazia muito tempo que eu não tomava aqui. Café coado. Café coado. Aqui é outra relíquia também que eu guardo com muito carinho. Já é bem mais recente, mas é um recente que vale a pena, porque também faz parte também um pouco da minha história. E eu guardo. Até hoje, né? Isso aqui, como o boi era muito utilizado com essas cangas, era para moer a cana. Ele tinha um engenho de cana ali, os bois ficavam rodando o engenho. Tem até os restos de um engenho semelhante ao dele, numa propriedade de Marconde aqui, que é interessante. E eles usavam, a tração era do boi, para rodar o moinho e moer a cana e fazer a rapadura.
Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Porto. Antigamente a gente via muito, Soraya, vaca mascarada. Que antigamente as pessoas corriam com medo quando chegavam na cidade, lá em Iracema. E agora a gente não vê mais. O que foi que aconteceu? Primeiro porque essa lida com o gado, como tudo era solto, você não tinha como compartilhar o gado. Então, naquele tempo, você pegava os gados nas soltas. Para poder você dominar aquele animal, você tinha que botar uma máscara. O animal ficava dependente da sua vista. Ele não via, ele ficava aí, ele ia seguindo a voz de quem ia guiando, entendeu? Era como se ele tornasse o animal cego para o que via. Hoje não precisa. Hoje as propriedades estão todas compartimentadas, corredores, um animal não vai se dispersar como naquele tempo se dispersava. E muitas vezes eles chamavam os barbatões. Eram bezerros que nasciam no mato, que nunca tinham visto o ser humano e que se transformavam em touros selvagens. Então, para poder o fazendeiro pegar aquele animal para vender, que ele mandava deixar naquele tempo, era o tempo, né, no século XIX, eles faziam as charqueadas lá no Aracati e lá em Mossoró, Aracati principalmente. Eles levavam o gado para Limoeiro, que era onde o gado formava os seus rebanhos, e ia deixar no Aracati para ser abatido e charqueado. Então, para poder pegar esse gado, eles tinham que os vaqueiros sair nas caatingas, derrubavam o animal no cavalo, botavam a máscara, chamavam mascara. Botavam a máscara e botavam um chocalho, e aí ele vinha sendo conduzido até no curral, que aí ele seria domado relativamente, depois vendido para fazer a charqueada. Doutor, quando a gente via esse chocalho chegando na rua, a carreira era grande. Soraya. 2 peças bem atual, mais um atual, 2 perfuradores Antigos. Pronto. Eu vi do outro lado da colar que tem muita coisa antiga também, né? Isso aqui, me bateu curiosidade. Isso aqui, doutor Porto, o que é isso aqui? Remo? Não, batedeira de nata. Batedor de nata. Batedor de nata. A nata que ia fazer o queijo. É batedor de nata. Não tinha centrífuga, era batido à mão mesmo. Batedor de nata. Ela aí me corrigindo aqui, eu tenho razão. A gente pensa logo em remo, o remo era muito maior. Aqui desse lado temos o quê? Isso aqui eu já não conheço. Isso é uma prensa de fazer queijo. Foi uma das coisas que a minha avó pediu para ele mandar fazer. Uma prensa de queijo, comprar um dela que era feito de ferro para poder cozinhar o leite, tirar o soro, fazer. E aí aquilo que se depositava no fundo do leite, a proteína, era feita. O queijo era feito nesses moldes aí, ó. Botava aí dentro com um saco, e aí botava uma tábua em cima dessa e comprimia. Até tirar todo o líquido do queijo para poder comprimir, fazer dar o formato que ele tem. Isso aqui é as peças que ó, vai ver aqui como funcionaria. Isso aqui é colocado aqui dentro. E isso aí por cima. Aí exprimia, tirava a água do queijo e fazia Aí ainda se usa, não sei, você usa aqui ainda? o papai já deixou moderno, né? Aquelas prensazinhas de inox. Pois é. Que faz 10, 15 peças de uma só vez, né? Isso aqui foi uma das primeiras prensas de queijo que toda fazenda que se prezasse tinha que ter. Isso aqui, o que é isso aqui, Soraya? Isso aí era uma chave de motor antiga. A chave de motor antiga, né? Pronto. Isso aqui é um oratório, é? Não, isso aí é as chaves da casa grande. Tá aí onde ele guardava a chave. Que coisa curiosa aqui. Olha aí, ó. Que peça. Chaves antigas. Essa é. Aí as chaves daquela casa. Essa chave grandona era da porta da frente. Essa daqui era da porta da cozinha. Essas outras eram dos baús, das malas, das portas dos quartos. Esse cadeado também era de lá. Os parafusos dele é tudo de cobre. Olha aí, gente. Mas isso assim. Era de pilar o tempero, né? Alho, pimenta, para temperar as carnes. Era tipo uma bacia. Isso é coisa rara que a gente não vê mais. Aqui do lado também, doutor Porto, eu vi. O que é isso aqui? Isso aqui. Isso aqui é um tear. Isso aí, minha avó pediu também. A minha avó era quem fazia os tecidos que eram da roupa do consumo diário. Era feito nesse tear. Aqui é um descaroçoador de algodão. A pluma do algodão entra por aqui,
quando ele roda, o caroço cai para cá e a pluma para esse lado. Ah, Aí ela torcia a pluma, fazia aí aqui era o fuso, fazia toda a linha. Depois eles tinham um tear que ela fazia os tecidos grosseiros. isso aqui. Eu não sei, aí é só. Soraya, isso aqui, Soraya. Isso aí é a junção Dessa peça. dessa peça aqui. Quando eles descaroçava o algodão A e fazia pluma. fim, aí aqui já rodava fazia o por fio, aí o para fuso, fazer, né? para fazer a linha de algodão, o fio Ah. de algodão. Tudo bem. Tá aí, gente, amiga. Pô, tem mais coisa aqui, né? Porque. Esse baú estava no sótão lá em cima, onde eles guardavam as suas reservas, suas joias. Ficavam lá naquele sótão lá em cima. Tinha uns baús em cada quarto para a proprietária de cada quarto. Mas tinha um baú lá em cima que eram guardadas as coisas, suas reservas financeiras. Não tinha banco, não. Era no baú mesmo. No baú. Gente, Agora, tem mais coisa aqui. Vamos lá. esse aqui é uma ancoreta. Ancoreta é para carregar água. Como a gente não tinha água encanada, nem aqui não desenvolveu os cataventos, queria ser uma coisa muito boa. No Nordeste, o catavento custou a chegar. Eu botei muita água lá em casa com as ancoretas como essas, que ficavam duas em cada lado de uma cangalha no animal, e você enchia por aqui nos poços e ia para casa. E aí voltava no jumento, fazia 10. Aquele o vizinho que morreu ali, aquele que trabalhava aqui com meu avô, Chico Tomás, eu acompanhei muito Chico botando água nessas ancoretas aqui na Casa Grande. Essas duas ancoretas aqui. Tem mais. Olha, isso aqui é cabaça, né? E aqui essa joia que me trouxe o cheiro gostoso de filói da minha infância. Esse aí é uma alguidar, como é que chama isso aí? Mas não é, o tacho é maior. Isso aqui eu pensava que era uma alguidar, que ela fazia o filóis. Filóis você não conhece filóis, não? Não, não. É feito com a mandioca, né? É parente da tapioca. Só que ele é com mais manteiga e ele fica... É um amanteigadozinho que a Bilia fazia quando eu chegava aí, eu ficava doido para ir lá, preparava. É semelhante ao pão de queijo mineiro. Ah, Semelhante ao pão de queijo mineiro. Que ela fazia nesse alguidar aí, que eu chamava de alguidar. Ela ficava passando, lá vem ele, querendo filóis. Quando eu vi aqui, eu fiquei impressionado com a minha infância, ver o cheiro da manteiga do pão de queijo. tem outra peça aqui que eu não sei. Isso aqui. Isso aqui, nós enfrentamos uma praga, inclusive Monteiro Lobato dizia que o Brasil acabava com a saúva acabava com o Brasil. Qual o nome? Saúva? Saúva. Você sabe o que é saúva, não? Não tô Mas lembrando. conhece formiga de corte? Ah, me corta com isso. Formiga de corte é a saúva, a espécie é a saúva. E ela destruía as plantações. Então isso aqui é um foliador. Foi quando começou a usar, mas isso aqui meu pai usava, meu avô usava. Isso aqui é para poder bombear ar lá pelo fundo, e eles ficavam aquecendo o ar, saindo, o veneno tinha um depósito ali, o veneno botava dentro dos formigueiros. Ó. Isso aqui é um fole de foliar a saúva. Doutor Porto, aqui é o Lampião, lampião. lampião a querosene. Também isso aqui foi um pouco mais moderno, que era caro, o lampião a querosene. Estava aqui o depósito de querosene, ele ficava queimando um filamentozinho de carbono aqui, dava uma luz boa. Temos também outro baúzinho aqui. Alex, mostra aqui. Ó. Então, como eu falei, cada quarto, cada pessoa tinha que guardar as suas coisas, seus pertences mais nobres nos baús. Senhor, eu acho que fica muito feliz para Soraya ter essa preservação, porque isso é coisa de museu, gente. Hoje, talvez você não encontre isso em local nenhum, né? Eu até sugiro que a prefeitura, que a Secretaria de Cultura do município faça um museu da colonização do Ceará. Isso aqui são as máquinas simples que o homem desenvolveu e que fez aqui, e que usou muito aqui, foi importante para a vestimenta, para a alimentação, e isso aí ser guardado para gerações atuais. Você disse aqui, você nunca nem imaginava o que era isso aqui. Fiquei olhando aí, mas não sabia. Pois é, então tudo isso faz parte de um passado não tão distante, que eu não me considero finalmente tão velho, mas que vivenciei com isso. Agora, eu tinha uma curiosidade extrema. O meu pai dizia que tinha que me levar a Fortaleza para responder as perguntas dele. Um dia eu perguntei, pai, por que a chuva cai? E ele ficou desesperado e para explicar por que a chuva cai, porque Deus quer. Soraya, que peça é essa? Fiquei curioso. É uma máquina de trinchar palha de carnaúba, né?
Ó, palha. olha, tá aí o que é que ela faz, essa peça, ó. A palha, essa daqui, ela trincha a palha e a palha é usada para fazer bolsas. Era uma grande, era muito utilizada. Aliás, eu acho que deveria ser reutilizada agora quando nós não queremos usar plástico. Deveríamos fortalecer os nossos agricultores de usar a palha da carnaúba e fazer bolsas para o supermercado. Eles ficam vendendo coisas importadas quando nós teríamos isso aqui para ser usado no supermercado. Acho que seria uma grande iniciativa para melhorar o rendimento da população pobre. Doutor Porto, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade para poder estar com a gente hoje nesse momento. Tenho certeza que essa matéria ela vai dar muita audiência, porque o povo gosta de ver isso, gente. E doutor Porto, essa figura ilustre da nossa região, tirou esse tempinho mais de Soraya para poder mostrar e falar dessa história da família dele. Eu agradeço demais. Espero que o senhor depois possa assistir e ver como vai ficar bem produzida, porque eu acho que isso aqui é muito importante. Ok, eu é que agradeço. Eu também aproveito também essa saída do corre-corre do dia a dia, da luta contra o câncer, que é uma doença tão estigmatizante, que causa tantas perdas para a população e para o coração do médico quando perde os seus pacientes. E eu tiro um momento para, nas raízes da minha infância, daqui onde eu me realimento de forças para continuar o meu trabalho.